Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvamos a Deus por mais essa oportunidade maravilhosa que o nosso Deus nos permite estarmos aqui, como igreja, para louvar, bendizer o teu santo e glorioso nome. Ele que é digno de toda honra e toda glória, toda exaltação. Somos gratos porque o Senhor nos alcançou com grandiosa salvação. Estávamos perdidos, condenados, e hoje estamos aqui como igreja, como povo, filhos do Senhor, para bendizê-lo. Eu convido a amada igreja para a gente meditar na palavra de Deus. Convido vocês para abrir as suas Bíblias no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 1 e o versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Leremos a bendita palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus: Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Oremos mais uma vez. Pai amado, Deus santo, Deus gracioso, bendizemos o teu nome neste momento pela rica oportunidade de estarmos aqui diante do Senhor para adorá-lo, bendizê-lo, glorificar o teu nome que é santo, que é digno de todo louvor. Estamos aqui agora diante da tua palavra. Pai, nós suplicamos, perdoe nossas falhas, nossos pecados, perdoe nossas transgressões, e neste momento te pedimos, meu Pai, que o teu Santo Espírito venha nos iluminar, venha falar conosco, para que possamos, meu Pai, entender o que o Senhor quer nos ensinar através das Santas Escrituras. Fala conosco, para que possamos ser cada dia mais parecidos com nosso Salvador Jesus, a fim de vivermos para glorificar o Senhor, que é digno de todo louvor. Assim oramos no nome de Jesus. Queridos irmãos, graças ao Senhor, estamos no mês em que comemora-se o aniversário da Reforma Protestante, em 31 de outubro, e nós temos aprendido sobre as doutrinas da graça. Aprendemos nos 2 sermões anteriores com o nosso pastor sobre o primeiro ponto, a depravação total, e o segundo ponto, a eleição incondicional. E hoje, com a graça do Senhor Jesus, nós iremos falar um pouco sobre o terceiro ponto, que fala sobre a expiação particular, também conhecida como expiação limitada. Eu quero trazer como título dessa mensagem a graciosa redenção. Título: a graciosa redenção. Queridos irmãos, John Owen, um teólogo puritano que viveu na Inglaterra no século XVII, ele escreveu um livro, uma obra clássica, chamada A Morte da Morte na Morte de Cristo. Nesta obra, ele refutou uma ideia de salvação universal, uma redenção universal, e ele provou, através das Santas Escrituras, que o Senhor Jesus morreu exclusivamente pelo seu povo, para redimir o seu povo. Ele provou que a salvação para aqueles a quem o Senhor fez a expiação na cruz do Calvário, ela há de ser aplicada na vida do pecador. Portanto, ele refutou a redenção universal, dando ênfase na expiação limitada, expiação particular, definida, efetiva, por quem Cristo fez a obra na cruz do Calvário. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre
A morte de Cristo garante salvação real. No texto de Mateus 1:21, quando a palavra de Deus diz: ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus. Nós vemos nos versículos anteriores aqui que a palavra de Deus trata-se de quando Maria já estava desposada de José, como se fosse noiva, já como considerada sua esposa, mas ainda não tinha sido ligados no matrimônio. Era como se fosse um noivado, um contrato para quem ela estava prometida como esposa. E diz historiadores que naquela época as moças se casavam muito novas. Um comentarista diz que José possivelmente estava esperando a menarca, a primeira menstruação de Maria, para que ela fosse recebida como sua esposa. Só que nesse período, nesse intervalo de tempo, ela foi visitada pelo Espírito Santo e ela se achou grávida. E José, para não difamá-la, ele tentou deixá-la secretamente, mas o Senhor o visitou e um anjo falou com ele em sonho, dizendo que o que estava gerado nela era do Espírito Santo. Então ele a recebeu como esposa, mas somente teve relação com ela após o nascimento de Jesus. O nome Jesus significa Yahvé é salvação, Yahvé é Salvador, ou Jeová salva. O comentarista William Hendricks, ele afirma que Jesus salva o seu povo e suas ovelhas, e é sempre Deus, unicamente Deus. Sempre é o Senhor que toma a iniciativa de salvar o homem, visto que o homem está em um estado de depravação total, imergido em seus pecados, e de forma alguma ele tem condições natural de voltar-se para Deus. Portanto, a salvação é uma obra monergística, onde Deus, do começo ao fim, opera a redenção. Ele decide, com o seu amor gracioso, ele decide, com sua infinita misericórdia, salvar pecadores, libertar pecadores do pecado, da escravidão do pecado. Desde a queda, nós sabemos que o homem está em um estado de rebeldia contra Deus, ele está alienado, ele é averso à vontade de Deus, ele não tem nenhum desejo de se voltar para o Criador. Então, foi preciso, Deus, em sua santa sabedoria, na sua misericórdia, ele elaborou o plano redentor. E neste plano redentor, houve a eleição incondicional e houve também o momento da expiação, o momento em que Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, veio a este mundo para expiar na cruz do pecado, na cruz do Calvário, para libertar os seus filhos, os seus escolhidos, do poder do pecado. John Owen, ele deixou claro que Cristo veio não para dar uma chance, oferecer uma chance do homem se salvar, mas John Owen, ele deixou claro que Cristo veio de fato efetivar a salvação na vida dos eleitos. A corrente contrária de redenção universal acreditava que ao homem foi deixada a oportunidade de ser salvo, mas caberia a ele decidir pelo seu livre-arbítrio se ele desejava ou não ser alvo da redenção. Portanto, John Owen deixou claro que a redenção de Cristo, ela é eficaz, poderosa, e quando o Senhor morreu na cruz do Calvário pelo seu povo, pelos eleitos, esses, de fato, em um momento predeterminado por Deus, serão visitados pelo Espírito Santo e serão convencidos da sua pecaminosidade e serão então regenerados e feitos novas criaturas através da obra da redenção. Só que antes de nós falarmos sobre expiação particular, nós precisamos entender o que é expiação. A palavra expiação vem do culto levítico, do sacrifício levítico. Em Hebreus 9, 22, a palavra de Deus deixa bem claro
que sem derramamento de sangue não há remissão. Na antiga aliança, quando os pecadores israelitas tinham que se libertar da culpa do pecado, era feito no dia da expiação o sacrifício de animais para que eles pudessem ser libertos da culpa do pecado. Então o sacerdote intermediava este procedimento, onde era imolado o sacrifício de um animal, um cordeiro macho de 1 ano, ou outros animais conforme a posse de cada um, e era também feito o procedimento naquele bode expiatório, onde a culpa do pecado era removida para fora. O animal que era morto, ele, quando morria com ele o pecado, a culpa do adorador, do israelita, mas isto era um procedimento que apontava para a redenção que de fato aconteceria em Cristo Messias, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O professor Franklin Ferreira afirma que a palavra expiação no Antigo Testamento tem alguns significados. Dentre eles, ele destaca o seguinte: expiação significa resgatar oferecendo um substituto, remover o pecado, pagar o preço merecido pelo pecado, comprar ou transferir a posse de algo, remover de uma situação de perigo ou resgatar da escravidão. A ideia central de expiação no Antigo Testamento era cobrir o pecado. O sangue do animal imolado, sacrificado, cobria o pecado do ofertante, do adorador, cuja vida necessitava de perdão e de expiação. Isto apontava para a obra de Cristo, que seria realmente o Cordeiro Santo de Deus. Expiação, portanto, é a morte substitutiva de Cristo na cruz, como um resgate para redimir pecadores da escravidão do pecado. Colossenses 1:4, Paulo diz: em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. É como se Jesus tivesse ido ao mercado onde os escravos eram colocados à venda, e ali nós fomos comprados. Com o precioso sangue de Cristo, ele nos libertou da culpa do pecado, da escravidão do pecado e da escravidão do diabo. Foi justamente para isso que Cristo veio ao mundo, para libertar pecadores, redimir pecadores que eram alvos do Senhor na eleição condicional, onde ele, sabiamente, nos seus santos decretos, decidiu salvar alguns. Em Marcos, no capítulo 10 e o versículo 45, a palavra de Deus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Note que Marcos diz que o Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate por muitos, não por todos. A expiação é chamada justamente de expiação particular, objetiva, efetiva, no círculo reformado, definindo que Cristo morreu para redimir os eleitos, justamente os eleitos, exclusivamente os eleitos que foram escolhidos por Deus na eleição incondicional, conforme narra as Escrituras em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, fala dessa escolha. Com um amor gracioso, Deus, sem olhar as condições que os pecadores tinham, pois não mereciam nada, Deus, previamente, com amor, com graça, escolheu alguns para a redenção. Texto de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, assim diz a palavra do Senhor: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, queridos irmãos, já com o plano redentor elaborado, já com a eleição incondicional já definida, Cristo veio a este mundo no momento correto, conforme diz Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo,
no momento exato, no momento certo, onde Deus desejou enviar o seu Filho para fazer a expiação dos pecados daqueles que já foram previamente escolhidos no plano redentor. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, os que estavam debaixo da maldição da lei, porque a lei apontava o pecado do homem, mostrava a ele que ele era pecador, e a palavra diz, a Santa Escritura diz que todo aquele que desobedecesse à lei, não cumprisse ela em toda a sua totalidade, era considerado maldito. E então, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, com o plano redentor já previamente elaborado na plenitude dos tempos, então Deus decide agora enviar o teu Filho para consumar o plano redentor. O profeta Isaías também já profetizava, apontando para essa expiação, apontando para a redenção definitiva, a redenção particular. Isaías, no capítulo 53, a partir do versículo 5, convido os irmãos para lermos. Isaías 53, versículo 5 diz: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora o versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Note, queridos irmãos, que o profeta Isaías, considerado profeta messiânico, aquele que com maior detalhes já profetizou a vinda do Messias, a vinda do Salvador Jesus, ele diz no versículo 6, que andávamos desgarrados como ovelhas. Final do versículo 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 11, final, a palavra de Deus diz, justificará muitos. A palavra de Deus não diz que justificará a todos. Versículo 12 também, no final, a palavra de Deus diz, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, a palavra de Deus, o plano redentor, a história da redenção, ela vem marcada, enfatizando que Deus amou, graciosamente decidiu salvar um povo. Nós não merecíamos estar aqui, nós estávamos condenados, já nascemos concebidos em pecado, como diz o salmista, mas Deus quis expressar, lançar sobre nós o seu amor, lançar sobre nós a sua misericórdia e expiar nossos pecados através da obra de Cristo na cruz do Calvário. A obra expiatória de Jesus na cruz, ela tem sim poder e extensão para redimir todos os pecadores do mundo. Se Deus assim quisesse, a obra expiatória de Cristo poderia sim transformar, libertar todos os homens, todas as mulheres da terra, desde o começo, na existência de Adão, até o final dos tempos, na volta gloriosa do Senhor Jesus. A extensão é infinita, mas conforme o decreto do Senhor, conforme o plano do Senhor, conforme o seu projeto, a expiação particular age efetivamente, eficazmente, somente nos eleitos, no povo escolhido, na igreja do Senhor Jesus. Interessante que Cristo faz a expiação e intercede somente pelos eleitos, conforme narra a palavra de Deus em João. Convido vocês para abrir suas Bíblias em João, capítulo 17, versículo 1 e versículo 2. João 17, versículo 1 e versículo 2, a palavra de Deus diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai,
é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. João aqui descreve a oração sacerdotal, onde Cristo intercede pelos discípulos. Aqui Jesus já estava a caminho da cruz. Aqui Jesus já estava próximo da crucificação. E ele, sabendo que os seus discípulos precisariam de uma palavra de conforto, de esperança, então Jesus intercede em sua oração sacerdotal. Note que a palavra de Deus diz que a oração de Jesus, no final ele diz que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. A palavra de Deus deixa claro que neste momento de oração sacerdotal, Jesus intercede pelos seus. Jesus não intercede por todos. No versículo 9 do capítulo 17 de João também diz, João 17, 9, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O Senhor Jesus salva, o Senhor Jesus expia na cruz do Calvário, o Senhor liberta dos pecados, mas o Senhor Jesus também intercede por aqueles que foram dados a ele pelo Senhor, pelo Deus Pai. João 16 e 8, nós sabemos que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que são alvos da salvação, aqueles que são alvos da expiação eficaz, particular, estes o Espírito Santo vai trabalhar no coração, convencendo-os do pecado, da justiça, do juízo, dando a eles um novo coração, regenerando o seu coração, dando a eles interesse pelas coisas celestiais, dando a eles convicção de pecado, dando a eles a necessidade, convicção de que precisa de um Salvador, e então eles serão, em sua vida, a efetivação do plano redentor é acontecida. Em Romanos 8, versículo 30, o apóstolo Paulo fala dessa aplicação da salvação. Romanos 8, versículo 30, Paulo deixa claro, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. A morte de Cristo em substituição aos eleitos não apenas possibilitou a oportunidade ou a chance de ser salvo, mas a morte de Cristo na cruz do Calvário, a expiação particular em favor dos eleitos, deu a eles a certeza de que eles serão transformados através do Evangelho, assegura ao salvo a sua justificação, regeneração, a sua santificação, a sua luta contra o pecado e, no final, por fim, na volta gloriosa de Cristo, a sua glorificação. Como já diz, todos aqueles por quem Cristo expiou, aqueles por quem Cristo morreu e derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário, estes serão de fato convencidos, atraídos graciosamente pela obra do Espírito Santo em seu coração e vão entender que precisam de um Salvador e será neles implantado a fé salvadora para que recebam o Senhor Jesus através do Evangelho e se entreguem ao Senhor, ao senhorio dele, para que de fato vivam para a glória de Deus. John Owen, ele deixava claro que a salvação, a efetivação da expiação, ela de fato acontecia na vida daqueles que são eleitos, porque se fosse para acontecer na vida de todos, todos seriam transformados pelo Evangelho, mas a realidade que vemos é o contrário. Nós vemos que muitas pessoas, uma grande parte das pessoas não tem as suas vidas transformadas pelo Evangelho, não tem as suas vidas santificadas pela palavra de Deus, não tem os seus corações regenerados. O patriarca Jó, no capítulo 23, versículo 13, ele diz: mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará. Os propósitos eternos de Deus não podem ser frustrados. Portanto, todos aqueles por quem Cristo morreu, todos aqueles por quem Cristo expiou,
hão de crer no Evangelho, hão de responder positivamente ao chamado do Evangelho e hão de viver para a glória do Senhor. Luiz Berkoff diz que a expiação na morte de Cristo adquiriu a fé, o arrependimento e todos os demais efeitos da obra do Espírito Santo a favor do seu povo. Berkoff diz que quando o Senhor expiou na cruz em favor dos eleitos, isso também há de trazer no coração deles tudo o que ele precisa, arrependimento, a fé. Paulo diz isso, confirma isso em Filipenses 1:29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. No final do versículo, Paulo deixa claro que a fé salvífica, a fé que conduz o homem à salvação, é um dom de Deus. Efésios 2:8 também, Paulo diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. As pessoas têm uma fé natural, as pessoas têm uma fé que acredita em Deus, crê no Senhor, crê que existe um Deus todo-poderoso, crê para fazer um pedido, orar, suplicar por bênçãos, mas a fé salvífica, a fé que enxerga a sua pecaminosidade, e enxerga que precisa de um Salvador, a fé que traz a ele a consciência, convicção de que é pecador e necessita urgente de redenção. Esta fé é aplicada no coração do eleito, é aplicada no coração daquele por quem Cristo morreu. Aqueles a quem Cristo morreu, que são alvo de sua expiação, hão de receber esta fé salvífica. João 6, capítulo 6, versículo 37, a palavra de Deus diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus aqui enfatiza, deixa claro a soberania de Deus na salvação. Primeiro ele fala que para ir a Cristo é somente através do Pai que conduz o pecador a Cristo, e se esse vai a ele, de maneira nenhuma será lançado fora. Aqui nós temos a segurança da salvação, aqui nós temos a garantia da salvação. Todos aqueles que são levados a Cristo Redentor pelo Pai, são conduzidos ao Salvador Jesus, serão salvos definitivamente e não hão de perecer. Queridos irmãos, vamos para o segundo ponto, onde nós falaremos sobre sacrifício com alvo definido. Cristo deu sua vida pelas ovelhas. Convido vocês para abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 14 e versículo 15. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, versículo 15. O Senhor Jesus aqui, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui Jesus ele usa uma metáfora, uma figura de linguagem, uma comparação, quando ele se apresenta como o bom pastor, em contraste aos falsos pastores, aos mercenários que não cuidavam com amor das ovelhas. Jesus deixa claro que ele tem o seu rebanho composto por todos aqueles que creem nele, composto daquelas ovelhas que são conhecidas por Cristo e que também o conhecem. Estas ovelhas, estes salvos, compõem a igreja que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue. Versículo 14 revela um relacionamento profundo e pessoal de Jesus com os seus seguidores, semelhante ao relacionamento que Cristo tem com o Pai, quando ele diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Este conhecimento de Cristo e as ovelhas vai além da superficialidade. É uma relação amorosa, um relacionamento, a união mística de Cristo com os seus servos salvos. Ainda que nós falhamos, ainda que nós erramos, temos as nossas
fraquezas, o Senhor nos ama incondicionalmente. Isso nos incentiva a buscá-lo mais em oração, a aprimorar nosso relacionamento com Cristo através da palavra de Deus. E o versículo 15 deixa claro que Jesus morreu exclusivamente pelas ovelhas, quando ele diz: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. É claro que é enfatizante a palavra de Cristo que ele morreu pelas ovelhas, pela igreja, pelo seu povo. Aqui também fala da expiação particular. Jesus veio morrer para um povo, Jesus veio para redimir um povo, Jesus veio para resgatar um povo do poder do pecado, Jesus veio para transformar a sua igreja. Se nós estamos aqui hoje, se nós estamos aqui adorando ao Senhor, porque nós fomos alcançados por essa graça salvadora, onde o Senhor, com seu grande amor, verteu por nós o seu sangue precioso na cruz, e nós fomos alcançados pela expiação particular. Em Atos, no capítulo 20, versículo 28, a palavra de Deus diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Note aqui que a palavra de Deus diz: a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui também mais um ponto que enfatiza a expiação particular, a expiação efetiva. E a igreja também, ela é amada, ela é alcançada pelo amor de Deus, quando Paulo diz em Efésios 5:25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Note que no final do versículo diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Queridos, isso é motivo de júbilo, de alegria, é motivo de nós exaltarmos a pessoa do nosso Redentor, porque ele se entregou na cruz por nós, ele nos amou com amor eterno, ele nos amou com amor incondicional, ele nos alcançou com graça, mesmo que nós não merecíamos, e somos agora transformados através do Evangelho, feitos novas criaturas. Terceiro ponto, queridos irmãos, a eficácia da cruz, a redenção eterna conquistada. Convido vocês para abrir suas Bíblias em Hebreus, capítulo 9, versículo 12. O escritor de Hebreus enfatiza a supremacia do sacrifício de Cristo. Hebreus 9, o versículo 12. Assim diz a palavra de Deus: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. O escritor de Hebreus aqui faz uma comparação: o sacrifício levítico e o sacrifício de Cristo, a antiga aliança e a nova aliança. Ele descreve aqui o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que embora era muito importante, mas era apenas sombras, uma tipologia que apontava para a realidade que seria concretizada em Cristo. Os sacrifícios de bodes, de bezerros, eles eram insuficientes para realizar a redenção efetiva na vida dos pecadores. Como eu disse, a expiação tinha a finalidade de cobrir o pecado temporariamente, mas apenas apontava para a obra de Cristo, que seria aquele que de fato removeria de uma vez por todas o pecado dos eleitos. No dia da expiação, na antiga aliança, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava ali com sangue alheio, com sangue de animais, com sangue de cordeiro. Ele entrava ali para fazer primeiro sacrifício por si próprio, porque ele era pecador. E posteriormente oferecia sacrifício pelo povo de Israel. Oferecia sacrifício para a expiação do pecado do povo. Mas tudo apontava para Cristo. Cristo é o verdadeiro, supremo, sumo sacerdote. Ele entrou no Santo dos Santos, no céu. Ele não entrou em um tabernáculo e um templo feito por mãos humanas. Ele entrou no próprio céu, na presença de Deus, no santuário onde o próprio Deus está.
e ali ele fez expiação com o seu próprio sangue, não com sangue alheio. Ele entrou com seu sangue inocente, puro, sem pecado, e fez uma expiação completa e definitiva em favor dos eleitos, em favor da igreja. Isto é expiação particular, isso é expiação definida, objetiva, expiação que de fato liberta o pecador da culpa do pecado. Em Hebreus também, no capítulo 4, versículo 14 e 16, 14 a 16, nós vemos, Hebreus 4, 14 a 16, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. A obra intercessória de Cristo também é um aspecto da expiação particular. Todos aqueles por quem Cristo morreu, todos aqueles por quem Cristo fez expiação na cruz, estes também serão alvos de sua intercessão diante de Deus. Estes são alvos da intercessão de Cristo para que possam continuar firmes na caminhada cristã. Na nova aliança, onde nós já estamos, graças a Deus, alcançados pela graça salvadora, Jesus intercede pela sua igreja para que os crentes recebam perdão dos seus pecados diários. Na cruz fomos justificados, libertos da culpa do pecado, mas nós ainda lutamos contra o pecado na caminhada cristã. Portanto, Jesus intercede por nós, para que nós tenhamos nossos pecados perdoados. Jesus intercede para que nós recebamos os frutos da justificação, que nós sejamos protegidos das acusações e tentações de Satanás. Se estamos de pé, se o cristão persevera, se o cristão caminha, é porque Cristo intercede por nós. Se não fosse a obra intercessória de Cristo, que está ligada à obra expiatória, nós não daríamos conta de resistir a este mundo hostil quando persegue ao Evangelho. Jesus também intercede em favor da igreja para que a igreja se santifique progressivamente. Enquanto estamos na caminhada cristã nessa terra, nós lutamos contra o pecado. Nós fomos libertos do poder, do domínio do pecado, mas ainda resistimos e lutamos contra o pecado. E finalmente, quando estivermos no céu, no gozo eterno de nossa herança perfeita com Cristo, então de fato estaremos libertos e livres para sempre da presença do pecado. Resumindo, Cristo intercede para que os santos, remidos pelo seu sangue na expiação particular, perseverem na caminhada cristã, se mantenham firmes diante das lutas, tempestades, intempéries, perseguições dessa vida. Cristo é aquele que garante que a nossa caminhada cristã há de chegar até o destino final. Nós perseveraremos até a sua volta gloriosa. Portanto, o sacrifício perfeito de Cristo foi definitivo. Ele, de uma vez por todas, enquanto o sumo sacerdote, na antiga aliança, tinha que oferecer sacrifícios anuais em todos os dias da expiação, uma vez por ano, para que o povo fosse perdoado de seus pecados, Cristo, de uma vez por todas, entrou no Santo dos Santos, na própria presença de Deus, com o seu sangue, e fez uma redenção tão pura, tão nobre, tão santa, que a ira de Deus foi aplacada, apaziguada, e agora nós somos vistos por Deus, perdoados, justificados diante dele, que é santo, que é justo, e então, de uma vez por todas, somos efetivados em nós a obra da expiação. Cristo entrou no santuário celestial e garante a nossa vitória contra o pecado pelos méritos de Cristo, pelos méritos dele, não pelos nós. Todo pecador salvo tem segurança, tem motivação para confiar em Jesus, para
expressar a Ele todas as suas debilidades e fortalecer-se nele através da obra intercessória que Cristo faz por nós no céu. Em João 1:29, João Batista diz, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O escritor de Hebreus enfatiza isso, que o sacrifício do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, era feito com cordeiros, animais que dava temporariamente a remoção de pecados. Mas João Batista, quando viu Cristo se aproximando, chamou ele de Cordeiro de Deus, que tira, que remove. O sangue da Antiga Aliança nos sacrifícios cobria o pecado do homem. O sangue de Cristo remove, purifica o pecador. Romanos 3, 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui nós vemos a propiciação, onde Jesus apaziguou a ira de Deus, que estava destinado a pecadores condenados, apaziguando a ira e era uma ira santa. Deus tinha todo motivo, ele tem todo motivo para se irar contra o pecado. Ele não pode deixar o dilema do pecado sem resolver, não pode varrer para debaixo do tapete o problema do pecado. Então Cristo foi aquele que fez propiciação, intercedeu, intermediou entre nós e Deus, e ele fez um sacrifício tão agradável, perfeito, e que a ira de Deus se desviou de nós. Nós somos hoje vistos como pecadores justificados. Cristo satisfez a santa justiça de Deus. Quando na cruz do Calvário ele expiou o seu sangue pela igreja, nos méritos de Cristo agora nós somos declarados justos. A nossa pecaminosidade foi transmitida para Cristo. Ele se fez pecado por causa de nós. Ele não tinha cometido nenhum pecado. Ele viveu uma vida santa. Ele viveu uma vida de plena e perfeita obediência em nosso lugar, para cumprir a lei de Deus, cumprir a lei de Moisés. E na cruz do Calvário ele morreu a nossa morte. Ele expiou os nossos pecados. Portanto, os seus méritos são imputados a nós. A justiça dele é vestida em nós, e agora somos declarados justos. Franklin Ferreira diz que na cruz houve uma doce troca. Cristo assumiu nossos pecados e nós fomos vestidos com a justiça dele, justiça santa. Portanto, agora, queridos irmãos, em Cristo temos o acesso livre ao trono da graça. Cristo abriu um novo e um vivo caminho para o Pai. Nele temos comunhão com o Pai Celestial, pois na morte de Cristo, quando ele expiou seu sangue na cruz do Calvário, verteu seu sangue, o véu do templo que fazia separação entre os homens e Deus, entre o lugar santo dos santos e as demais pessoas, Cristo ali, na sua morte, fez com que o véu fosse rasgado de alto a baixo, para que hoje nós tenhamos acesso livre diante de Deus, para que hoje nós tenhamos acesso diante do Deus Santo, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, queridos irmãos, a fé em Cristo dispensa toda e qualquer mediação. Não há mais necessidade de mediadores humanos. Cristo inaugurou em sua morte, no plano redentor, o culto verdadeiro espiritual, que não é centrado em símbolos perecíveis, mas na realidade do imutável sacrifício perfeito do Filho de Deus. Na cruz do Calvário, nós enxergamos ali a malignidade do nosso pecado. Na cruz do Calvário, nós vemos ali o quanto nós somos errantes, o quanto nós somos pecadores. Na cruz do Calvário, nós vemos o quanto nós somos culpados pela morte do Redentor, pela morte do nosso Salvador. Mas, por outro lado, também há um paradoxo, porque na cruz do Calvário nós vemos o quanto Deus nos ama. Na cruz do Calvário nós vemos que Deus nos amou com amor incondicional.
Ele nos elegeu em Cristo e Ele enviou seu Filho Jesus para fazer expiação particular, efetiva, em nosso favor e aplicou em nossa vida o plano redentor. Portanto, queridos irmãos, quando olhamos para as Escrituras Sagradas, quando olhamos para a obra da redenção, quando olhamos para a história da redenção e vemos que no momento certo, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, Jesus veio para efetivar o plano redentor, é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós nos gloriarmos em Deus, conferir a Ele toda a honra e toda a glória, porque Ele de fato nos redimiu. Gosto muito de Agostinho de Hipona, quando ele diz: queres saber o seu valor? Olhe para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Se você está aqui hoje, se você está ouvindo o Evangelho, se você já ouviu a pregação do Evangelho e se rendeu a Cristo, isso é porque o Senhor te amou e crucificou o próprio Filho, Deus encarnado, em favor de sua redenção. Se você ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, a oportunidade é hoje, não deixe para amanhã. Renda-se a Cristo, entregue sua vida a Cristo, se humilhe diante dele, clame pelo seu perdão. Cristo está hoje oferecendo graça, perdão para todos aqueles que de fato se enxerguem como miseráveis, pequenos, diante da graça do Senhor, e o Senhor há de perdoar e fazer transformação efetiva através do Evangelho. Queridos irmãos, para nossa conclusão e aplicações, nós podemos aprender pelo menos 3 pontos e aplicá-los em nossa vida. A expiação particular nos traz os seguintes benefícios. Primeiro, ela nos traz segurança. Cristo morreu por nós quando nada podíamos fazer para resolver o dilema do pecado, para resolver o principal problema de nossa vida. Estávamos condenados, agora somos salvos, alcançados pelo grande amor de Deus, onde na cruz do Calvário Ele fez expiação efetiva em nosso favor e nos alcançou. Portanto, temos segurança da salvação, porque a salvação que Cristo oferece, de fato, é garantida graças à expiação particular. A expiação particular também nos faz adoradores. Podemos adorar ao Senhor. Agora podemos entrar diante de Deus, porque temos acesso livre diante do Senhor, porque Cristo abriu novamente o caminho. Através de seu precioso sangue vertido, Ele nos comprou. Somos propriedade dele e podemos agora, diante de Deus, adorar. Somos aceitos diante de um Deus santo para glorificá-lo. Por isso, nós respondemos em gratidão e adoração sincera. Terceiro ponto que a expiação particular pode aplicar em nós é a evangelização. Somos motivados a evangelizar, porque Deus de fato salvará o seu povo. Deus de fato há de redimir o seu povo. Nós somos agentes coparticipantes na obra da evangelização, a fim de que Cristo chame os eleitos. Porque em Cristo fez expiação particular. Somos usados como instrumentos da graça de Deus na proclamação das boas novas de salvação. É motivo de nós termos mais desejo de evangelizar, para que sejamos usados pelo Senhor para alcançar aqueles por quem Cristo fez expiação, aqueles por quem Cristo expiou o seu sangue, verteu o seu sangue, fazendo expiação particular. Somos conclamados para sermos instrumentos de evangelização. Não sabemos quem são os eleitos, Deus sabe. Não sabemos por quem Cristo morreu, Ele sabe. Portanto, devemos pregar para todos, anunciar as boas novas de paz para todos, para que Cristo venha chamá-los através do Evangelho, na obra do Espírito Santo. Convido vocês para se colocar de pé, para que venhamos orar, agradecer ao Senhor.
Pai querido, Deus santo, Deus amado, te agradecemos por este tempo que podemos aprender na Tua santa palavra. Nós vemos aqui a manifestação do Teu grandioso amor, a Tua misericórdia infinita sobre nossa vida, onde o Senhor nos elegeu de forma incondicional e o Senhor nos alcançou através da expiação particular. Obrigado, Jesus, por com grande manifestação do seu amor, essa obra maravilhosa da cruz, onde o Senhor redimiu de fato os nossos pecados e através da obra do Espírito Santo, o Senhor aplica a salvação, a obra da redenção em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque nada poderíamos fazer para resolver a nossa situação, resolver o dilema do pecado, onde nós éramos escravizados, onde nós éramos escravizados por Satanás e pelo pecado, mas o Senhor nos redimiu, nos libertou na cruz do Calvário, e a expiação particular efetivou em nossa vida o plano redentor. Nós fomos alcançados. Te louvamos por isso, meu Pai. O Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso. Te louvamos porque agora temos acesso à Tua presença para te adorar. Te louvamos porque agora temos acesso ao Santo dos Santos, à presença do próprio Senhor, para exaltar, glorificar o Teu santo nome. Obrigado pela garantia da salvação, pela perseverança que o Senhor opera em nossa vida. Sabemos que somos fracos, falhos, pecadores. Se estamos de pé, porque o Senhor nos firma, o Senhor nos faz perseverar. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos coagentes, pregadores, proclamadores das boas novas de paz, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, para que pessoas possam vir e serem redimidas, transformadas através do Evangelho. Pai, abençoe-nos como igreja, que venhamos cada dia mais ser gratos por estes privilégios, tesouros, presentes das doutrinas da graça, onde o Senhor nos alcançou com quão grandiosa salvação. Tira de nós a rebeldia e a ingratidão, tira de nós, Senhor, o esquecimento, que não venhamos esquecer que o Senhor nos ama com amor incondicional. E o Senhor nos alcançou com a expiação particular, nos fez definitivamente seu povo, para viver para a Tua glória. Tenha compaixão de nós, meu Pai, segure-nos em Tua presença. Eu oro e intercedo em favor de cada um dos Teus filhos, da Tua igreja. Fortaleça os fracos, fortaleça aqueles que estão em dificuldades na caminhada cristã, que eles possam, meu Pai, ser visitados pelo Teu Santo Espírito, possam ser visitados, meu Pai, por Teu amor, através das Escrituras Sagradas, possam enxergar o quanto são amados e podem ser fortalecidos na presença do Senhor. Aqueles que ainda não decidiram pelo Evangelho, trabalhe no coração deles, meu Pai, que possam ser transformados através da obra do Espírito Santo, tenham convicção de pecados e busquem urgentemente pela salvação que o Senhor Jesus oferece. Pai querido, seja conosco, nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de convidar a equipe de louvor para que nós possamos adorar o Senhor com cânticos.